Boa noite, meu nome é Luísa. O nosso trabalho é sobre a doença dengue e a gente é o grupo 30. Eu vou falar um pouco sobre a introdução da doença dengue. A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e se prolifera em água parada, especialmente em regiões tropicais como no Brasil. Seus sintomas são febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, cansaço e manchas na pele, podendo evoluir para formas graves, com sangramentos e comprometimento de órgãos. A prevenção envolve eliminar criadouros do mosquito, usar repelente e contar com ações de conscientização e apoio governamental. Agora eu vou falar sobre a fundamentação teórica, a parte da epidemiologia. A epidemiologia analisa a distribuição da dengue e seus fatores, como clima, saneamento e comportamento da população. Usa conceitos como incidência e prevalência para medir o problema e aplica vigilância entomológica e epidemiológica para detectar surtos, planejar ações e direcionar recursos. Boa noite, meu nome é Isabela e eu vou falar sobre a fundamentação teórica da estatística. A estatística é muito importante para entender os dados da dengue e ela ajuda a organizar as informações, identificar padrões e ver se existe alguma relação entre o clima e o número de casos de dengue. É importante também para melhores ações de prevenção e controle da doença. E na estatística a gente usa algumas ferramentas. E as ferramentas que usamos na estatística são tabelas, gráficos, medidas de tendência central, como média, que é o número médio de casos por semana ou município, mediana, que representa o valor central quando há dados discrepantes, moda, que é o valor que mais se repete, e também tem medidas de dispersão, que tem o desvio de padrão, que indica quanto os dados variam em torno da média, amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados, e variância, que mede a dispersão ao quadrado dos dados em relação à média. Aqui temos uma tabela que representa os casos mensais de dengue em Minas Gerais no ano de 2024. Percebemos que em março aconteceu um pico epidêmico com 410 mil casos e a partir de maio houve uma queda progressiva em níveis até outubro e um leve aumento foi observado em novembro e dezembro, indicando uma nova onda. Aqui a gente também tem um gráfico que representa os casos mensais de dengue em Minas Gerais em 2024. E aqui, outro gráfico falando sobre a distribuição estimada de casos de dengue por faixa etária no ano de 2024. Percebemos que o pico de casos ocorre na idade de 20 a 29 anos, seguida por 30 a 39 anos até 49 anos, sendo a maior faixa etária, indicando maior exposição nessas idades. E temos uma redução gradual a partir dos 50 anos, e a faixa menos afetada são as crianças e os idosos. Boa noite, meu nome é Bruno e eu vou falar sobre a prevalência. A prevalência é o número de casos de dengue em um determinado momento, nesse caso no mês de abril. O cálculo é feito dividindo o número de casos pelo número da população, multiplicado por 100. Nesse caso foram 240 mil pessoas com dengue no mês de abril, dividido por 220.538.718, que é o número da população de Minas Gerais, multiplicado por 100. E o resultado foi 1,17%, e é uma taxa muito alta. Significa que em abril, aproximadamente 1 em cada 85 pessoas tiveram dengue. Esse número de 1,17% mostra um pico alto da doença, que é comum nessa época do ano por causa do clima que favorece o mosquito. Pela alta prevalência, muita gente doente ao mesmo tempo pode afetar a economia e os serviços públicos. As críticas sobre a prevalência são que a dengue é de curta duração e a prevalência de apenas um mês pode não mostrar a epidemia toda. Escolher abril foi uma escolha arbitrária, outros meses teriam números diferentes, então tem que fazer o cálculo da prevalência todos os meses. Casos não registrados podem afetar os dados. Boa noite, meu nome é Arthur Campos. Eu vou falar um pouco sobre a incidência. A incidência é o número novo de casos em uma população durante determinado período. No nosso caso, a gente pegou o exemplo do estado de Minas Gerais, que teve 1.285.000 casos e tem a população de 20.538.718. Para fazer esse cálculo, a gente pega o número de casos e o número da população e divide. Depois, a gente multiplica esse resultado por 100 mil, que no nosso exemplo, no caso de Minas Gerais, teve 6.256 casos a cada 100 mil habitantes. Isso indica alta incidência e uma situação epidêmica grave no primeiro trimestre.
O número de 6.256 casos a cada 100 mil habitantes é extremamente elevado e indica uma grave epidemia no estado de Minas Gerais e tem um impacto muito grande no sistema de saúde. Algumas críticas sobre a incidência é que ela esconde as desigualdades regionais e não considera fatores sociais ou faixas etárias, e a sua distribuição espacial e temporal pode variar muito. Boa noite, meu nome é Vitor e eu vou falar sobre o risco relativo. O risco relativo compara a chance de adoecer entre dois grupos, um exposto ao risco e outro não. No nosso caso, comparamos áreas com e sem criadouros de mosquitos da dengue. Em áreas com criadouros, obtivemos um total de pessoas de 1.200 pessoas, que nisso teve 180 casos de dengue, e sem criadouros tiveram 1.500 pessoas e tiveram 60 casos de dengue. A incidência foi de 15% no grupo com criadouros e 4% no grupo sem. Dividindo esses valores, encontramos um risco relativo de 3,75, que isso significa que quem vive em áreas com criadouros tem 3,75 vezes mais risco de contrair dengue. Esse dado mostra uma forte associação e pode ajudar a direcionar ações de prevenção, mas o risco relativo pode ser influenciado por outros fatores, como confusão nos dados e subjetividade na definição de criadouros. Além disso, pode parecer alto em lugares com poucos casos. O risco relativo é uma ferramenta útil, mas deve ser usado com cuidado e analisado no contexto. Boa noite, meu nome é Luiz Henrique e eu vou falar um pouco mais sobre as ORs. São a razão de chance. É muito comum em estudos casos de controle e é usada quando não se conhece toda a população. Para fazer o cálculo, a gente se baseia, num gráfico 2x2, que é dividido em dois grupos e divide as ocorrências e não ocorrências dos eventos. No nosso caso, a gente pegou os dados com criadouros e dados sem criadouros. Para fazer a conta, é preciso multiplicar cruzado os dados, ou seja, aqui no caso 180 por 1440 e 1020 por 60. A gente vai chegar nesse resultado aqui e após isso a gente divide um pelo outro, dando 4,24. A conclusão disso é que a chance de ter dengue em áreas de criadouros é 4,24 vezes maior do que em áreas sem criadouros. O resultado 4,24 também mostra associação forte com criadouros, sendo útil em estudos caso-controle. Em contrapartida, algumas críticas é que a OR superestima o risco em epidemias e não prova causalidade, podendo ser afetado por viés de seleção e memória. Agora eu vou falar sobre a conclusão. A análise da dengue em Minas Gerais em 2024 revelou um cenário muito grave, com alta incidência e prevalência. O uso da epidemiologia e da estatística ajuda a identificar padrões, orientar recursos e criar políticas públicas eficazes. Fatores como criadouros e clima destacam a necessidade de campanhas educativas e ações integradas. O combate à dengue exige planejamento contínuo e baseado em evidências científicas. E as recomendações são reforçar a vigilância de casos e focos do mosquito para prevenir surtos, promover campanhas educativas contínuas sobre a prevenção da dengue, integrar diferentes setores como saúde, educação e saneamento nas ações de combate, aprimorar a análise de dados para orientar decisões mais eficazes, investir em saneamento básico para eliminar criadouros do mosquito e estimular pesquisas científicas sobre a dengue e formas de prevenção. E essas são as referências bibliográficas que a gente usou no nosso trabalho.